Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 19. Assim diz a palavra do Senhor: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. O verso 19 de capítulo 18 de Provérbios nos lembra a importância de cultivar e cuidar de boas amizades, pois destruí-las é como construir muros ao invés de pontes. Hoje em dia se fala muito de acessibilidade, não é mesmo? Porque algumas pessoas têm limitações que precisam ser atendidas, às vezes impostas pela saúde, outras por acidentes, etc. O fato é que pensamos em tornar acessíveis a essas pessoas transporte público, locais de acesso, vias públicas, etc. E isso requer que obras sejam feitas, tempo seja dedicado, recursos sejam investidos. E isso é fabuloso, é fantástico isso, é espetacular, como diria o meu irmão João Pessoa, lá de Araçatuba, né? Porque somos todos iguais perante Deus. Então, nós temos que facilitar a vida daquelas pessoas que têm a mobilidade reduzida, não é? Agora, será que nós usamos o mesmo esforço, a mesma dedicação, recursos internos para sermos acessíveis em nosso interior? Muitas pessoas que trabalham para tornar acessíveis locais são inacessíveis internamente, por dentro. Isso, na verdade, acaba revelando que o ser humano, de modo geral, valoriza muito o exterior e pouquíssimo ou quase nada o interior. E se fecha facilmente quando é contrariado ou quando se sente ofendido. Há duas questões envolvidas aqui. Primeiro, se alguém me ofendeu, eu tenho sempre duas opções à minha disposição. Ou eu me fecho e me torno inacessível, ou eu uso aquela ofensa para tentar compreender o outro e perceber que ele já é inacessível. Uma vez que a ofensa é uma tentativa de se impor a qualquer custo sobre o outro. Se eu pegar essa ofensa e guardá-la dentro de mim, nós passamos a ter, a partir de agora, duas pessoas inacessíveis. Um acidente grave está ocorrendo internamente em ambas as pessoas. E isso é terrível, porque assim passamos a vivenciar a segunda parte do provérbio que diz: e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Como é próprio da poesia hebraica, aqui nós temos um paralelismo sinônimo, onde a segunda frase reforça ou dá ênfase maior na primeira, mostrando a importância de mudança urgente. Se não queremos que isso seja uma realidade em nossa vida, precisamos aprender a construir
pontes ao invés de muros. Acessibilidade física é bom e necessário, mas temos de avaliar se somos também acessíveis por dentro e verificarmos o que estamos construindo em nosso interior, pontes ou muros. Mas aí alguém pode dizer: mas você não sabe o que ele me fez. Ele me fez algo que me machucou muito. Aquilo é injusto. De fato, ser injustiçado, maltratado, humilhado, ofendido, não faz brotar imediatamente amor e serviço ao próximo. A não ser que, como Jesus, nós passemos a nos interiorizar. Porque se pararmos naquele momento que fomos ofendidos, maltratados, humilhados, e nos interiorizar e questionarmos nossa mente e não o outro, questionar o porquê a ação do outro nos controla, quem sabe não encontraremos uma oportunidade para, ao invés de aumentar ainda mais esse muro que o ofensor está construindo, com uma atitude contrária, dizendo internamente: eu sei que por trás dessa pessoa que me fere existe alguém bom que precisa ser descoberto e ajudado. O que será que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Internamente, é óbvio que essas palavras, em momentos de tensão, ficam a anos-luz distante de nós. Mas se questionarmos o porquê a ação do outro nos controla, me controla, daremos ao nosso cérebro oportunidade de pensar antes de reagir, pensar numa outra solução, um outro modo de pensar, agir, falar, e assim podemos destruir o muro que está sendo construído e com as mesmas pedras passarmos a construir pontes. Para isso, precisamos seguir o conselho do Mestre dos Mestres, o nosso amado Jesus, que disse: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Como você gostaria que alguém agisse com você quando você ofende a pessoa? Com esse pensamento de Jesus em nossa mente, mesmo que venhamos a ser ofendidos, não seremos inacessíveis. E assim, as discussões poderão ser transformadas em diálogos, em busca de solução, de como podemos romper os muros altos que nos prendem em nossa própria mente e passemos a construir pontes que nos tornam acessíveis. Pois a pior deficiência não é aquela que limita a nossa mobilidade física. A pior deficiência é aquela que não reconhece que todos nós temos defeitos. Portanto, todos nós somos necessitados de ajuda. Portanto, que as palavras de Jesus encontrem maior significado e espaço em nossa vida. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, disse Jesus. Agindo assim, você será curado da sua deficiência espiritual e emocional
e será fonte de cura para aqueles que te rodeiam e até mesmo para aqueles que te ofendem. Que Deus nos ajude a destruir os muros que nos separam e a construir pontes que nos aproximam.